Um conflito épico entre o bem e o mal. Decorre uma luta profunda. Deu origem à compreensão humana de Deus e Satanás. É o sistema dualístico perfeito. Quando temos um herói, precisamos de um vilão. Esta luta é descrita nos textos antigos. Porém, como é que nos ajudaram a decidir a batalha entre o céu e o inferno? Há uma competição entre Satanás e Deus pela alma dos homens. O seu combate diário é a história que anima a vida das pessoas há séculos. Será que este conflito culminará no Armagedão? Haverá uma grande batalha, mas ninguém sabe ao certo quando. A Bíblia diz que Deus acabará por se fartar para sempre. Serão os sinais da batalha evidentes? Os crentes estão num estado de antecipação perpétua. Os sinais do tempo estão todos a revelar-se. Estamos muito perto disto se tornar realidade. A concretização parece pairar no horizonte. Deus versus Satanás, a batalha final. Há muito que a crença de uma batalha eterna entre o bem e o mal capta a imaginação humana e intriga os eruditos. Para os crentes, a humanidade não pode escapar a este derradeiro confronto. Um dia de destruição cataclísmica. O final do universo e de toda a vida, num ápice. Durante milénios, a previsão da chegada do fim tem consumido membros das três grandes religiões mundiais: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Segundo elas, as provas desses dias finais abundam. Acontecimentos diários, como cheias, fome e doenças, são sinais claros de que a batalha épica entre a escuridão e a luz está perante nós. A ideia em redor do Apocalipse na Bíblia hebraica e nas escrituras cristãs é de que existe uma guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Muitos acreditam que o final cataclísmico da batalha entre Deus e Satanás espreita no horizonte e que resultará na destruição de tudo o que é conhecido. Há uma competição titânica entre Satanás e Deus pela alma dos homens. No centro da tradição apocalíptica encontra-se a luta pela alma humana. O teste à lealdade dos crentes a Deus é uma aliança sagrada que Satanás está determinado em destruir. Na visão apocalíptica mundial, esta batalha culminará no final da história, num conflito crescente. A ideia perene de um final apocalíptico emerge nos textos antigos, com descrições vívidas e pistas escondidas, reveladas e interpretadas ao longo do tempo. Muitos pensam que Apocalipse significa catástrofe ou desastre, mas é uma palavra grega que significa revelação de uma verdade ou conhecimento escondido.
Na verdade, foi uma forma literária que surgiu no antigo Médio Oriente. Este é o verdadeiro significado da palavra Apocalipse. Os segredos são revelados. É esse o significado exato da palavra Apocalipse. A revelação de algo secreto. A ideia de um apocalipse evoluiu ao longo da história, inspirando uma busca por respostas fatídicas à eterna questão de quem será o vencedor. E o que significará para o mundo. Crentes e eruditos pesquisaram várias fontes para descobrir estas pistas. Os primeiros vestígios da batalha profetizada entre o bem e o mal começaram a aparecer no século I a.C., num livro chamado Apocalipse de Esdras. Surge uma nova ideia revolucionária na religião humana que foi levada avante pelas escrituras cristãs e islâmicas. Deus realiza a sua vontade na história, que tem um início, um desenvolvimento e um fim. And that history has a beginning, a middle, and an end. And that the end E o fim será catastrófico. catastrophic. As três religiões contribuíram para o nascimento desta teoria sobre o fim do mundo. Christianity emerged O cristianismo nasceu no judaísmo and the Islamic e a fé islâmica foi buscar características a ambos. Judaism and Christianity, and a part of that Um ponto comum nas três religiões three religions é a visão apocalíptica do futuro. of the future. Quando voltamos aos textos originais, encontramos semelhanças vividas. O fim dos dias, o fim do mundo. Há vários pontos comuns entre as três religiões. Apesar de os textos sagrados destas religiões revelarem o nascimento da luta entre Deus e Satanás, para compreender essa batalha épica, temos de examinar os adversários. O primeiro ficou conhecido como o Criador do Universo, Deus. Civilizações antigas, como os egípcios e os sumérios, idolatravam vários deuses, uns compassivos, outros vingativos, que governavam aspectos diferentes da vida diária. Se houvesse uma seca, oravam a um deus. Se fossem atacados por inimigos, oravam a outro. Na Tora, os 5 livros de Moisés, os judeus começaram a escrever sobre um único Deus todo-poderoso. O grande feito dos antigos judeus foi chegar ao conceito de um único Deus, um único ser supremo. No século VII a.C., a crença em vários deuses desapareceu dos textos judaicos, prevalecendo a ideia do monoteísmo. A ideia de um só Deus é o que torna Israel e o seu povo únicos. Foi algo inédito. Os judeus acreditavam que a sua divindade todo-poderosa não era apenas um Deus de amor, mas também de vingança. Este Deus é, acima de tudo, magnânimo, misericordioso, generoso e criador, mas não deixa que os culpados fiquem impunes. No Gênesis, Deus recompensa os justos e castiga os maus. Origina uma cheia catastrófica. Lança fogo e enxofre sobre as cidades corruptas de Sodoma e Gomorra e deixa os judeus a vaguear no deserto durante 40 anos devido à desobediência.
Foi um Deus que escolheu o povo e que castigava quem pecasse e não o louvasse corretamente. A fé num só Deus permaneceu forte entre os antigos judeus, mas a crença de que era o criador do mal no mundo não duraria. A ideia de que um Deus é responsável por recompensas e bênçãos tristezas e alegrias torna-se muito difícil. Talvez não seja Deus a criar o mal no mundo. Talvez haja outra força poderosa. Não demorou muito até que as pessoas ficassem desconfortáveis com o dilema existencial de idolatrar a mesma divindade que consideravam responsável pelos problemas na vida. Lentamente, nos textos antigos, foi surgindo uma figura escura e sombria. Começou a surgir a ideia de que Deus não é autor dos problemas que atormentam as pessoas boas, mas sim o diabo, Satanás. Pode dizer-se que Satanás é um mecanismo de defesa para os monoteístas. No início da Bíblia hebraica, Satanás é descrito como um súbdito de Deus. Com o tempo, torna-se rebelde e subversivo, até que recusa servir Deus. Ha-Satan é uma expressão hebraica. Ha significa o, Satan significa adversário. Ha-Satan é um dos funcionários celestes insignificantes cuja função é viajar entre o céu e a terra, reportando informações a Deus. A ascensão de Satanás ao poder atinge o auge no Novo Testamento, onde se torna o derradeiro criador de todas as tragédias e horrores do mundo. É a personificação do mal, aquele que está nos bastidores a combater com Deus, com as coisas de Deus e com o povo de Deus. O desenvolvimento de Satanás permitiu aos judeus adorar um Deus de puro bem. Satanás é o adversário que luta contra o bem e que impede que o mundo seja perfeito. É o grande adversário de Deus. The great adversary of the great good of God. O palco estava montado para as escaramuças que levariam a um confronto final. A batalha final pela alma dos homens e pelo destino do mundo. É o sistema dualístico perfeito. Quando temos um herói, precisamos de um vilão. Para além de contarem a origem da guerra entre Deus e Satanás, os textos antigos e as tradições judaicas, cristãs e muçulmanas também concordam num dos pontos mais sagrados na Terra, Jerusalém. Houve uma grande mitologia em redor de Jerusalém. Dizia-se que era o lar especial de Deus. Assim, tornou-se o símbolo físico da presença de Deus. Jerusalém tem sido a terra espiritual dos judeus desde o século X a.C. e o único local possível para o templo mais sagrado. Para os cristãos, é o local onde Jesus foi sacrificado por volta do ano 34 e é lá que reinará quando voltar. Para os muçulmanos, foi a partir daqui que Maomé visitou o céu e aloja a sagrada mesquita de Al-Aqsa.
A cidade de Jerusalém, que figura na maioria dos cenários judaicos, cristãos e muçulmanos do fim do mundo, é vista como o centro do universo, o umbigo do universo, pois é o local onde tudo começou. Logo, é o local onde tudo terminou. And this is basically the place where it's going to end. Os crentes também acham que é a cidade sagrada que Satanás mais cobiça. Para eles, Jerusalém é o palco para a batalha épica entre Deus e Satanás. A primeira pista para compreender a evolução da batalha é um conjunto de textos encontrados num túmulo antigo, os manuscritos do Mar Morto, redigidos por uma tribo devota, um grupo que alertou para o poder crescente de Satanás e para a futura batalha. As pistas para os conceitos iniciais da batalha entre Deus e Satanás encontram-se em alguns dos textos religiosos mais antigos alguma vez encontrados. Os manuscritos do Mar Morto, redigidos entre o ano 200 a.C. e o ano 100, foram encontradas em grutas perto da aldeia de Qumran, perto de Jericó. Pensa-se que foram escondidos por volta da queda de Jerusalém no ano 66. Representam as crenças de um grupo místico de judeus devotos, os essénios. Os essénios são o maior grupo apocalíptico de judeus, que surgiu em Jerusalém, no século II a.C. Os textos dos essénios apresentam alguns dos eventos que achavam poder dar origem à batalha final. Além disso, fornece alguns dos conceitos que sublinham a teoria do Apocalipse. Uma das teorias que segue continuamente pelas religiões é a espera pelo dia do juízo final. Porém, cada uma das três religiões interpretou e compreendeu essa ideia à sua maneira. Os essénios fugiram do templo em Jerusalém, pois acharam que se tornara demasiado complacente para outras religiões. Fugiram para criar uma comunidade mais devota no deserto. Como eruditos dedicados, compilaram uma coleção de textos sagrados. Com quase 1000 documentos, ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Escondidos numa gruta escura, foram redescobertos 2000 anos depois. Os essénios acreditavam que a batalha ocorreria perto da antiga Jerusalém e que o futuro do mundo que conheciam estava em risco. O líder ia guiá-los nesse cenário final, onde os filhos da luz derrotariam os filhos das trevas. As escrituras encontram-se entre os textos religiosos mais importantes do mundo alguma vez encontrados. Estabeleceram os essénios como um dos primeiros grupos a escrever sobre o confronto final entre Deus e Satanás. Nos manuscritos do Mar Morto, emerge a ideia de um exército de crentes liderado por Deus e de um império do mal, liderado pelo poderoso príncipe das trevas, Satanás. Durante esse período, começou a emergir a teoria apocalíptica. O
O hebraico livro da sabedoria, escrito no século I ou II a.C., mostra Satanás a fugir da autoridade de Deus, tornando-se numa divindade das trevas autónoma. Satanás é apresentado como um ladrão demoníaco com vários seguidores demoníacos que desce à Terra para causar o caos. Há vários documentos religiosos que contam pormenores do afastamento entre Satanás e Deus. O diabo, ressentido com o seu papel de servo do Todo-Poderoso, lidera uma rebelião falhada contra Deus, terminando na sua exclusão do céu. O episódio dá a Satanás um dos inúmeros nomes. O livro de Isaías refere-se a ele como uma estrela caída chamada Lúcifer. Revolta-se contra Deus e contra a ordem do bem no céu. Um terço dos anjos junta-se a ele e são expulsos do céu. A queda é uma história dramática de anjos que se revoltam e tornam leais a Satanás, o seu líder. O islamismo tem um nome diferente para a força das trevas, mas ecoa a história cristã de um servo rebelde. Os muçulmanos acreditam que Satanás nasceu no fogo, enquanto os anjos nasceram na luz. Satanás teve o privilégio de andar com os anjos. Quando desobedeceu a Deus, foi expulso. As religiões também partilham a crença de que a arrogância de Satanás levou a entrar em conflito com Deus, o que levou à sua expulsão. O ataque de Lúcifer à humanidade tem sido encarado como a sua vingança. Satanás torna-se uma força não equiparável a Deus, mas uma força autónoma e afastada do controle de Deus. Na história da queda, acredita-se que o orgulho e a inveja tenham motivado Satanás, incitando a sua determinação para destruir a relação de Deus com a humanidade. É a esperança do diabo de conquistar as suas almas e devoção. No cristianismo, Satanás é encarado como um anjo caído que lidera uma guerra contra Deus e as forças do bem. Isso explica a existência do mal. Ao longo da história, Satanás é visto como alguém que sonda Deus, à procura de fraquezas e vulnerabilidades. Cada encontro encoraja-o a ir mais longe. Cada teste aumenta o ímpeto e a magnitude da futura batalha. A teoria apocalíptica fala de uma rede invisível, universal, liderada por um gênio criminoso. Acredita-se que o poder de Satanás aumenta através de armas e truques, para mudar de forma, possuir ou apropriar-se de outros corpos, para fazer o seu trabalho maléfico. Satanás pode assumir várias formas. Ao longo da história, um dos seus cartões de visita tem sido vaguear por aí sem ser visto. É um talento que Satanás tem. Além disso, nunca está sozinho. Tem um grupo de outras figuras demoníacas que trabalha com ele. A forma mais famosa de Satanás é a de uma serpente. O seu ato mais infame foi invadir o jardim sagrado de Deus.
primeiro livro do Antigo Testamento relata este encontro entre o bem e o mal. Este alegado triunfo de Satanás resultou no pecado original. Ao longo da história, o homem olhou para o céu em busca de respostas para as questões confusas da vida, o que levou a perceber-se de Deus e de outro ser poderoso, um ser maléfico. Os textos dos judeus, cristãos e muçulmanos referem-se a ele como Satanás. Satanás é o centro da influência maléfica nos bastidores do que se passa no mundo. Em vários textos religiosos, Satanás está numa batalha contínua com Deus pela alma dos homens, ficando mais determinado em cada encontro e mais preparado para o conflito final, o temido dia do juízo final. Satanás é apresentado como uma figura que quer testar os seres humanos e que espera afastar da adoração de Deus, trazendo-os para o seu lado neste conflito. A luta do homem contra o mal está presente desde o início do Antigo Testamento. No Gênesis, há uma serpente que entra no jardim do Éden. Satanás nasceu no jardim do Éden. A serpente é essa manifestação. Esta tornou-se o símbolo do mal, como se desenvolveu mais tarde na tradição judaica. As it later developed within Jewish tradition. Esta versão de Satanás, como a tentação do homem, é reforçada pela interpretação islâmica. Satanás tem o poder de tentar os seres humanos, mas não tem poder para forçá-los a cometer um pecado. São eles que o fazem de livre vontade. A capacidade de Satanás para tentar é descrita como uma das suas armas mais eficazes na batalha pela alma dos homens. Para muitos crentes, a serpente tentadora que convence Eva a comer o fruto da árvore do conhecimento é Satanás. Na história, Eva convence Adão a comer também o fruto proibido, um ato que Deus não pôde perdoar. É interpretado pelos judeus, cristãos e muçulmanos como o pecado original do homem e um dos maiores triunfos de Satanás. Permite a Satanás ter algum espaço no jardim do Éden. Permitiu a Satanás tentar Adão e Eva, inocentes que cometeram o pecado voluntariamente. O Todo-Poderoso expulsa os adorados Adão e Eva do jardim do Éden, mas guarda a ira para Satanás. Segundo os textos antigos, Deus condena Satanás a viver para sempre, na forma com que tentou Adão e Eva para o pecado. Esta escaramuça inicial da guerra acabou com a noção de que a alma dos homens estará para sempre vulnerável aos truques de Satanás. A Bíblia diz que é o mestre da mentira e do engano. Não sabemos que forma pode assumir, mas reconhecemos os efeitos da sua presença. Devido ao uso astuto de mudança de forma e disfarce, a descrição física de Satanás deriva de uma composição de antigas representações do mal.
Por exemplo, a forquilha é o tridente de Neptuno. A cor vermelha teve origem na divindade maléfica egípcia Set. Os chifres são da mitologia grega ou da divindade de Canaã, chamada Abaio, que tem chifres e uma cauda. São todos elementos satânicos com origem noutras culturas. A habilidade de Satanás para possuir e controlar o homem leva as pessoas a ver os seus agentes no comportamento de outros, sobretudo nos inimigos. Há atos humanos que vão para além de qualquer explicação e que nos fazem pensar, parece que Satanás está por trás de tudo isto. Para os crentes, Éden foi o início da libertação dos poderes de Satanás sobre a humanidade, deixando-a presa num ato de equilíbrio entre o bem e o mal. E Satanás ainda não terminou. Nos textos antigos, volta a atacar o homem, testando um dos servos de Deus mais devotos. O alegado triunfo de Satanás no Jardim do Éden significou que era apenas uma questão de tempo até voltar a tentar desafiar a relação de Deus com o homem. No Antigo Testamento, o livro de Jó apresenta esse desafio. Desta vez, Satanás é suficientemente corajoso para abandonar o disfarce. O aparecimento mais glorioso de Satanás começa no livro de Jó. Esta é a exposição mais pormenorizada da personagem de Satanás. Satanás volta a tentar antagonizar Deus, atacando a sua criação mais preciosa, o homem. Desta vez, Satanás usa a tormenta em vez da tentação. Os textos do Antigo Testamento afirmam que Satanás ainda não era a personificação completa do mal, mas ainda era súbdito de Deus como um tipo de advogado celeste. E Satanás cumpria as ordens de Deus, vigiando as pessoas que podiam ser suspeitas. A função deste anjo era realizar auditorias morais à virtude humana. Dizem que Satanás procurava fraquezas e homens que pudessem ser tentados para longe do serviço de Deus. Satanás concentra as más intenções num dos homens em que Deus tinha mais orgulho, Jó. É uma pessoa muito devota. Tem filhos e uma família maravilhosa. Parece ter tudo o que se podia querer. Aí aparece Satanás. Satanás desafia Deus, pedindo-lhe para testar a fé de Jó. Satanás diz, será que não há uma razão para Jó ser tão religioso? Deste-lhe tudo. Porque não te amaria? Aí fizeram uma aposta. Satanás diz, deixa-me magoá-lo um pouco, deixa-me arruinar-lhe a vida. Depois veremos se mantém a lealdade. Como é óbvio, Deus aceita o desafio. Deus diz a Satanás que pode fazer o que quiser aos bens de Jó, incluindo os 7 filhos, 3 filhas, vários empregados e mais de 10.000 animais. Porém, não pode tocar em Jó. A Bíblia diz que Satanás usa um arsenal para testar Jó. Não se coíbe de usar
a tortura dolorosa para quebrar o súbdito leal a Deus. Acaba por discutir com Deus. Se lhe tirares tudo, vira-se contra ti. Se o atacares, vira-se contra ti. Assim, Deus permite que a quinta, o gado, os empregados e os filhos de Jó sejam destruídos. Para espanto de Satanás, as perdas dolorosas causam um pouco impacto na fé que Jó tem em Deus. Jó passa no primeiro teste. Em seguida, Deus e Satanás dizem: vamos testá-lo mais um pouco para ver se é mesmo verdade que não pode ser transformado. Jó começa finalmente a vacilar na devoção e acaba por questionar em voz alta por que razão Deus o deixou sofrer. Finalmente farta-se e diz a Deus: por que está a acontecer-me isto? Num remoinho, Deus diz a Jó: és um ser humano com conhecimento limitado. Nunca entenderás todo o bem e mal que há no mundo. Só podes viver numa vida devota, ir à igreja, rezar e fazer o bem. O livro de Jó indica o que podemos fazer. Jó apercebe-se imediatamente do erro, pede perdão, sobrevive ao teste da fé e recebe uma recompensa de Deus. A tentativa de Satanás de corromper a ligação entre Deus e o seu crente mais devoto fracassou. A coragem e a brutalidade do diabo marcam uma evolução clara na batalha. A luta começa no Jardim do Éden, quando Satanás tenta Eva. No livro de Jó, está presente que Satanás, ao trazer estes desastres para a vida de Jó, tenta convencê-lo a renunciar a Deus. No período entre o Antigo e o Novo Testamento do ano 200 a.C. ao ano 70, vários textos antigos apresentam Satanás como um julgador cada vez mais corajoso nas relações humanas. Se colocarmos o nascimento de Satanás no Antigo Testamento, o período entre os testamentos corresponde à sua adolescência. No Novo Testamento, já é o titã do mal, um adulto completamente formado. Esta é a história apocalíptica, cuja narrativa central é a teoria da conspiração de Satanás e dos demónios a meterem-se com a humanidade por trás de todos os arbustos e ao virar de todas as esquinas. O conceito da luta entre o bem e o mal torna-se um motivo central em muitos dos textos religiosos antigos. Por fim, a mensagem é a de que as forças do bem vencerão. A derradeira mensagem é que o bem vencerá, que Deus triunfará sobre o diabo. God will triumph over evil. Lembrem-se que a literatura apocalíptica é dirigida a um público que está a passar por uma perseguição ou que está a sofrer. É a literatura da crise. Os textos apocalípticos dos antigos judeus também profetizaram a chegada de um Salvador, uma figura enviada por Deus para guiar os devotos e combater as forças do mal. A palavra Messias em hebraico, Mashiach, significa consagrado. O equivalente grego a Christos, que significa Cristo, era um termo usado sobretudo para o rei, mas também é uma forma metafórica de designar alguém como o eleito do Senhor. Foi aí que surgiu a ideia de um Salvador que chegará um dia do céu para acabar com o sofrimento da humanidade na Terra.
Os textos antigos dos judeus, cristãos e muçulmanos partilham todos a ideia de um emissário divino que liderará o ataque na batalha contra o mal. As escrituras cristãs dizem que Satanás aumentará a parada enfrentando Deus na forma da sua encarnação terrena, Jesus Cristo. Para alguns, isto coloca Satanás e Deus num caminho sem regresso, numa rota imparável para a batalha final. A história da personificação terrena do bem e do mal, a história do combate diário pela alma dos humanos, animará a vida das pessoas durante séculos. Is going to be the story that animates people's lives for centuries. Ao longo da história, Satanás foi representado como um tentador dos homens, usando a tentação para desafiar Deus e incitá-lo para uma batalha final. Há um exemplo flagrante. Nesse episódio, Satanás ataca a personificação humana de Deus. O seu filho, Jesus Cristo. Os primeiros textos apocalípticos falaram de um Messias, de um Salvador escolhido por Deus, para entrar na cidade sagrada de Jerusalém e preparar os fiéis para a batalha contra Satã. Esses primeiros cristãos eram judeus que tinham abraçado a ideia que distingue o judaísmo do cristianismo. A ideia de que o há muito prometido Messias era Jesus de Nazaré. Alguns encaravam Cristo como o Salvador. No Novo Testamento, desenvolve-se o conceito de que Jesus Cristo é humano e divino. Para os cristãos, Jesus representava um rosto humano de Deus. Essa combinação de poder e vulnerabilidade era intrigante e única. Jesus é uma representação terrena de Deus. Satanás enfrentou Deus cara a cara. Nessa altura, já era um vilão poderoso e independente e reunira um exército de soldados demoníacos para lutar por si. No Novo Testamento, o diabo amadureceu, mudou e transformou-se no inimigo de Deus. O encontro entre Cristo e Satanás está documentado nos Evangelhos, os relatos da vida de Cristo, escritos pelos seus fiéis mais devotos. Nos Evangelhos, a história da tentação é a tentativa de Jesus para ver se tem o que é necessário para ser o Filho de Deus, o Messias. Jesus isola-se para jejuar e orar durante 40 dias e 40 noites. Segundo os textos, Satanás seguiu-o. Na primeira tentação, afasta-se para realizar um teste e encontra Satanás no deserto. Na Bíblia, este é um local de teste. O jejum de Cristo deixa-o fraco e Satanás encara isso como a primeira oportunidade para tentar o Filho de Deus. Aí lança o primeiro desafio. Ordena a Jesus como Filho de Deus que transforma as pedras em comida. Transforma estas pedras em pão.
É uma tentação interessante. Estava a enfrentar uma divindade. Não fez nem para saciar a fome após 40 dias de jejum. Jesus enfrenta a provocação de Satanás, invocando as Escrituras. Jesus diz: o homem não vive apenas de pão. Daí Satanás pergunta a Jesus se era capaz de se atirar do templo, citando Deuterónimo: os anjos amparar-te-ão. Jesus responde e cita também Deuterónimo: não devias testar o Senhor, o teu Deus. À medida que Satanás continua a explorar a fraqueza de Cristo, invoca a maior tentação para conquistar a alma de Cristo. Na terceira tentação, Satanás para, mostra o mundo a Jesus e diz: presta-me homenagem. Faz uma vénia. Mostra-me um pouco de adoração e podes ficar com tudo. Será que Jesus venderia a alma ao diabo em troca de todo o poder, de toda a glória deste mundo? Tradução e locução. Dialetos.